Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais um momento de reflexão que temos feito todos os domingos aqui, através dessas lives. E estamos muito felizes porque hoje o nosso convidado vai falar diretamente de São Paulo. É um grande amigo, Cláudio Sawada, que vai trazer um pouquinho da visão do Oriente para a gente, de toda a experiência dele, dos mais de 20 anos que ele viveu no Japão. E vai ser um papo bem legal com o Cláudio aqui. Espero que vocês gostem, tenho certeza que vão gostar. Bom, gente, nós iniciamos essas lives aproximadamente um mês atrás, e esse momento que nós estamos vivendo atualmente, pandemia, é um momento em que o equilíbrio é muito necessário em tudo na vida, né? Todos, de certa forma, estão sendo impactados, mas o que mais chama atenção é ver também o sofrimento das pessoas, né? Então, por isso é que é tão importante a gente valorizar o que a gente tem, tá? Isso é fundamental. E todos nós estamos sujeitos a ter alguma alteração de humor, pelo estresse do dia a dia. E eu gostaria de começar fazendo uma leitura breve desse livro aqui. A Virtude da Raiva. Usar de forma produtiva. Use a sua raiva para o bem. A raiva, para as pessoas, é como combustível para o automóvel. Ela nos dá energia para seguir em frente e chegar a um lugar melhor. Sem ela, não teríamos motivação para enfrentar os desafios. A raiva é uma energia que nos impele a definir o que é justo e o que não é. Esse Arun Gandhi é neto do Mahatma Gandhi. E sobre isso, o nosso convidado vai poder falar um pouquinho sobre uma técnica japonesa para trabalhar esse lado emocional, que é desenvolvido nas empresas também. Eu gostaria, então, de já convidar aqui o nosso amigo, Cláudio. Seja muito bem-vindo, meu amigo Cláudio. Prazer. Prazer Eu estou muito honrado, feliz por essa oportunidade, por esse trabalho bacana que o Clóvis está desenvolvendo, por esse trabalho bonito. E eu estou muito, muito feliz em estar aqui com vocês. Muito legal, Cláudio. Tem aqui já alguns comentários, algumas pessoas já presentes. Nós vamos dando sequência aqui, gente. Eu gostaria até de pedir ao Cláudio que se apresentasse, Cláudio. Quem é? Para quem não conhece, né? Você está falando aí direto de São Paulo, e só para gostaria de fazer uma observação. Eu conheci o Cláudio há mais ou menos 2 anos atrás, no curso de Reiki. Eu sou Reiki nível 1, e o Cláudio é pós-doutorado nisso aí, né, Cláudio? Mas ele é uma pessoa que, quando eu conheci, foi realmente um divisor de águas, porque realmente eu costumo brincar que ele é a monja Coen de calça. Não chega tanto. Tem como muito feijão ainda. Se apresente, então, para as pessoas te conhecerem. Legal. Prazer, meu nome é Cláudio. Bem, eu como o Clóvis falou, eu trabalho com Reiki, trabalho com terapia holística, mas, na verdade, a minha missão de vida é me descobrir. Então, eu já quando me formei, eu me sentia frustrado de estar fazendo um trabalho burocrático dentro do escritório. Aí surgiu a oportunidade de trabalhar no Japão. Aí, como eu estava numa época de autodescoberta, eu achei que também ia ser um trabalho, uma vida gostosa de resgatar um passado, a minha ancestralidade que ficou tão escondida lá atrás. E aí que eu comecei a descobrir, inteirar
na filosofia dos meus antepassados, que é a filosofia japonesa de vida. É exatamente sobre isso, Cláudio, que eu queria. Aqui, quando eu falo na visão budista, o Cláudio ele pode trazer uma visão que vai além do budismo, porque o Cláudio ele é terapeuta holístico, ele vai poder falar depois sobre isso. Não quero aqui antecipar, mas ele é terapeuta holístico, tântrico. Então, gostaria de trazer essa visão do Oriente sobre a moralidade e espiritualidade. Fique à vontade aí, meu amigo. Assim, dentro da espiritualidade, como a gente falou, né? No Japão, a espiritualidade é muito mais praticada do que lida. É como eu estava falando pro Clóvis um dia, que o Leonardo Boff sempre ensinava, que uma hora a gente tinha que parar de falar, de ouvir e de ficar lendo sobre Deus e começar a experimentar Deus. E isso no Japão é muito forte. Só que antes eu queria abrir um parênteses, que uma vez eu estava lendo uma reportagem que era o próprio Leonardo Boff, numa conversa com o Dalai Lama, que o Leonardo Boff tentou pegar o Dalai Lama numa pegadinha. Então ele perguntou pro Dalai Lama, qual é a melhor religião? Aí o Dalai Lama e o Leonardo Boff falou que na mente dele, o que é que o Dalai Lama ia responder? Que era o budismo tibetano. Só que o que o Dalai Lama respondeu é: a melhor religião é o que te torna uma pessoa melhor. Verdade. Aí o Leonardo Boff falou: o que é me tornar uma pessoa melhor? Ele falou: é você, dentro do teu corpo e da tua mente, desenvolver a compaixão, a sensibilidade, o amor ao próximo, a amorosidade, a gentileza. Isso resume tudo. Muito. Então, assim, na minha visão, eu vou passar uma visão que do Oriente, mas não significa que ela é melhor. Sim. Porque todos nós podemos aprender uns com os outros, podemos aprender com um ponto de vista diferente. Com certeza. Essa troca vai ser bacana. Exatamente, a gente conhecer a essência do Oriente, né? E ver que exatamente o quanto que o oriental ele valoriza muito mais aquilo que você faz do que aquilo que você prega, não é isso? Muito, muito. Tanto é que, assim, eu trabalhei com massagem no Japão. E o meu nível de japonês é sofrível. Aí eu tinha alguns clientes que gostavam do meu trabalho. Aí eu pedia desculpa pelo meu japonês, porque já que eu não era japonês, eu era brasileiro, né? Aí o japonês falava: acontece que eu não tenho aqui para trabalhar, eu tô aqui para resolver minha dor. E você consegue bem. Então, isso que me traz aqui, não é para conversar. Aí eles falavam, por eu ser brasileiro, com uma língua totalmente diferente, eles ainda elogiavam, falavam, pelo que você sabe de japonês, para nós tá ótimo. Então o japonês prega muito isso. O desempenho dentro do trabalho, dentro do que ele tá pagando. É mais o que você está fazendo, né? Isso. E, Cláudio, você estava comentando comigo ontem, desde lá do shintoísmo até chegar no budismo, como é que foi desenvolvendo esse conceito de moralidade, espiritualidade? Aqui o shintoísmo, na verdade, no Japão, assim, o japonês não tem, igual aqui a divisão de religião. Lá o japonês praticamente pratica os dois, tanto o ensinamento Shinto, como praticamente tanto a religiosidade budista. Que na verdade para o japonês são filosofia de vida. E as duas pregam basicamente harmonia entre os povos, harmonia entre as pessoas e harmonia entre você e o teu meio ambiente. Então, dentro disso, eles viviam o dia a dia, como eu falei, estava falando para você ontem. A gente faz o nosso trabalho. E o que o japonês fala: se você trabalhar da melhor forma possível hoje, provavelmente teu trabalho vai ser melhor amanhã. Então, dê tudo que você tem hoje. E também porque o Japão, ele é muito suscetível a terremoto. Então, o japonês tem muito nessa cabeça isso, a efemeridade da vida. Então, eles falam, se você não fizer teu melhor hoje, talvez amanhã você não possa fazer. Então, brilha hoje.
Basta ver tudo que o povo japonês enfrentou na própria reconstrução que teve que passar após a Segunda Guerra Mundial, com todos esses tsunamis, terremotos, e está sempre se reerguendo, né? É outro ponto que eu também não quero antecipar aqui, mas a gente vai falar sobre a educação, exatamente a importância da educação para superar todas as adversidades, né? Eu posso falar assim, Cláudio, assim, particularmente, uma coisa que tem me tocado muito é ver realmente o desespero das pessoas nessa época de pandemia, né? Eu, particularmente, no meu caso, eu tenho trabalhado até mais agora do que antes da pandemia, por conta das necessidades que estão sendo geradas. Mas quando eu vejo as pessoas passando necessidade, isso toca muito, né? A gente fica sensibilizado. Então, esse seria também, Cláudio, um momento de desenvolver mais a capacidade da gente se doar mais, da gente ser mais sensível à necessidade das pessoas. Como é que o povo japonês está abraçando essa situação do coronavírus atualmente? Como é que você tem visto? Você que morou lá há mais de 20 anos, que é Nisei, filho de japoneses, como é que eles estão enfrentando essa situação agora? É que uma coisa também que a gente aprende muito no Japão é também eles têm uma ética de não incomodar os outros. Então, nesse período de dificuldade, o que aqui japonês fala? Eu também não posso depender dos favores dos outros. Então, legal. Como é que dentro dessa dificuldade eu vou poder me reerguer? Então, é desenvolver novos talentos, buscar novos meios, é se reinventar. E isso os japoneses fazem direto, porque o modo de vida deles empurram ele para isso, né? Como eu falei, lá tem muito terremoto. Então, de repente, você construiu uma casa legal. Aí vem um terremoto e derruba. É a Aí superação o tempo todo. tem que se superar o tempo todo. Que nem uma vez eu estava vendo uma reportagem do Roberto Kovalik. Foi logo depois que ele visitou Sendai, que foi uma das regiões mais destruída pelo tsunami. Aí ele visitou um restaurante improvisado, que era de um senhor, o senhor tinha mais de 70 anos. E o senhor estava assim, feliz porque ele tinha arrumado um container doado para ele continuar trabalhando no restaurante dele. Ele abriu um restaurante improvisado dentro do container. Aí o Roberto Kovalik estava falando, como é que você tem tanta força para, depois de perder tudo, continuar trabalhando? Aí ele falou, com certeza, da próxima vez que você vai vir para o Japão me visitar, o restaurante que eu vou ter vai ser muito melhor do que o que eu tinha antes. Nossa. Isso não se anos. Nossa, mas isso aqui, esse tipo de mentalidade, eles não se colocam como vítimas, né? Eles procuram a saída, procuram resolver o problema. Nunca se transformam em vítimas, né, da situação. Porque, como eu te falei, né, a natureza de lá empurra para isso. Exato. Se você não for assim, você acaba não sobrevivendo. E como é que é visto? O que você poderia falar, Cláudio, sobre Cristo? Como é que é a visão? A gente sabe que lá, você estava até me explicando isso ontem, que eu não sabia, parece o povo japonês ele não está muito preocupado com qual religião que você tem, mas sim aquilo que você realmente faz no dia a dia. Uhum. Como é que é a visão de Cristo, esses mais de 20 anos que você morou lá? Como é que Jesus Cristo é visto lá no Japão? Ele é visto mais ou menos como se fosse Buda, que foi alguém que veio na Terra plantar a sementinha do amor, da compaixão, ensinar aos povos ocidentais como é que a gente tinha que ter uma vida mais harmônica, amorosa entre nós. E a maior parte... Oi? Desculpa. E isso não impede lá de um japonês. Ele frequenta a igreja católica, que lá tem pouco, mas tem. E ao mesmo tempo ir no templo budista, rezar, fazer os seus mantras. Entendi. Como é que você poderia definir aí a evolução do conceito, né, da moralidade, espiritualidade, pegando lá da época do shintoísmo até os dias atuais? Se você fosse falar assim, de uma maneira breve, o que você poderia falar para a gente? Para a gente poder entrar no campo prático, porque nós vamos deixar a maior parte da live para o campo prático,
né, que vai ser o mais interessante. Mas Muito. para a gente poder fechar essa parte aí, você gostaria de fazer mais algum comentário? Te deixo à vontade. Assim, basicamente é isso. É a gente, no dia a dia, é conseguir ter uma vida onde a gente transmita harmonia entre as pessoas que estão à nossa volta e também a natureza. Porque para os japoneses, Deus, ele não personifica como um ente físico. Quer dizer, não digo físico, mas ele não se transmite como se fosse um ente que tem um rosto, que tem uma figura. Para eles, Deus é a energia que está na terra, que está numa árvore, que está no dinheiro que você usa, que você trabalhou e você usa honestamente. Está nas pessoas que estão ao redor. Então, na verdade, quando você está vivendo e está transmitindo harmonia, gentileza à sua volta, é isso que para eles você encontra Deus. Entendi. Eu achei fantástico isso, é muito interessante. É visto de uma maneira prática, né, Cláudio? Muito. Por isso que depois do trabalho, o que as empresas pediam? Ele falou: você acabou o trabalho, não vai embora. Eu te pago para você deixar o ambiente de trabalho limpo, organizado, bonitinho, para o próximo turno que for trabalhar, poder já encontrar tudo em ordem e poder trabalhar. Foi bom você falar isso, porque eu lembro que na época da Copa do Mundo isso chamou muito atenção, né? E até hoje que a gente está comemorando aí 50 anos do tricampeonato mundial, na época da Copa do Mundo aqui no Brasil, uma reportagem, várias reportagens sobre esse comportamento da torcida japonesa de deixar o estádio limpo para o próximo jogo. Esse é o verdadeiro amor ao próximo, né? Porque chega ao ponto de se preocupar com quem vem depois. Uma coisa que para o brasileiro soa como algo de outro planeta, para os japoneses é uma coisa comum, né? Muito. Que ele falou que é a obrigação mínima da gente sair e deixar o ambiente em ordem, para que outras pessoas possam usar tranquilamente, de forma confortável. Esse é o verdadeiro amor ao próximo. É um jeito de praticar, né? Exatamente. Da gente também ter uma vida mais harmônica, principalmente em comunidade. Com certeza. E, Cláudio, como é que foi essa sua experiência para quem não sabe, eu acabei descobrindo ontem, né? Eu já conheço o Cláudio há mais ou menos 2 anos. O Cláudio formou em economia na USP e depois foi morar no Japão. E por lá ficou 20 anos e retornou ao Brasil. Conta pra gente, Cláudio, como é que você descobriu a terapia holística, tântrica? Como é que foi você conhecer? Você bebeu direto da fonte, você aprendeu na Ásia, né? E depois em São Paulo continuou estudando. Como é que foi esse contato seu com a terapia holística e tântrica e como é que é o seu trabalho e qual que é a ligação dessas terapias com a espiritualidade e a moralidade? Legal. Quando a gente foi, depois, quando eu fui com a Regina trabalhar no Japão, a gente trabalhava em fábrica. E trabalhar em fábrica é sempre a mesma coisa. Você acorda de manhã e faz o mesmo serviço. Aí um dia a gente estava conversando e ela falou: nossa, minha prima aí em São Paulo tá ganhando muito dinheiro em massagem. Você topa fazer? Sem compromisso nenhum. Falou: já que dá para desenvolver uma profissão e a gente está no berço da massagem, a gente aproveitou e falou: vamos desestressar um pouco e vamos estudar. Aí a gente foi. O primeiro curso que eu fiz foi na Tailândia. Na Tailândia? Uhum. Nossa. Aí na Tailândia a gente aprendeu a Thai massagem, que é uma técnica que a gente une massagem praticamente com técnica de yoga. Então é praticamente uma meditação passiva. Meu Aí a gente Deus. voltou para o Japão. Da Tailândia você retornou para o Japão e lá você continuou estudando. Aí depois a gente começou a trabalhar e estudar. Aí Entendi. e foi gostoso, porque o meu primeiro cliente, eu peguei um senhor de idade, ele tinha praticamente 90 anos. Ele veio todo tortinho. Ele veio todo cheio de dores. Meu Aí, Deus. depois de uma hora trabalhando com ele,
Ele saiu praticamente pulando. É Aí eu falei, mesmo. nossa, é isso que eu quero pra minha vida. Você Descobri. se sentiu útil, né, àquela pessoa e viu o quanto que estava ajudando, né? E Uhum. dessa parte da massagem, você foi também, aprendeu sobre o reiki, sobre a terapia Isso. holística, como é que foi isso? Aí sobre o reiki foi mais uma necessidade minha. Como depois de um certo tempo, de certo número de massagem, eu saía morto. Morto mesmo. Depois de praticamente de 3 massagens, a quarta eu a fazia arrastado. Aí amigo meu falou: você provavelmente está observando as dores da outra pessoa. Aí ele me apresentou o reiki. Aí quando eu fiz, e é interessante que quando eu aprendi o reiki, eu tava com problema no olho. Eu tinha perdido praticamente meu olho secou. Porque eu trabalhava muito embaixo de ar-condicionado. Aí eu fui procurar um médico, o médico falou: como teu trabalho é muito embaixo de ar-condicionado, talvez teu olho tenha secado. Aí ele fez uns exames, ele falou: você vai ter que usar um colírio pro resto da tua vida, porque teu olho não consegue mais fabricar lágrima. Aí eu falei: Não putz, consegue fabricar lágrima? não conseguia mais. Então, de tempos em tempos, eu tinha que. E eu vi na internet, eu tinha pesquisado, e realmente, a maioria dos médicos falava que isso era incurável. Aí foi legal Nossa, que logo depois da primeira aula de reiki, depois eu me formei, saí da aula e fui passear pela cidade. Acredita que numa hora eu comecei a chorar? é mesmo? Me deu uma alegria tão grande. Aí comecei a chorar. Falei, putz. Aí depois que caiu a ficha, quando eu voltei pra casa, eu falei, nossa, eu tô curado. Meu olho tá super. Abriu, minha visão tinha melhorado. Então foi uma experiência muito interessante. Eu posso dizer assim, até que realmente quando eu conheci o Reiki, poder ter feito o curso lá com o Cláudio foi sensacional, há uns 2 anos atrás. E realmente, assim, para quem não conhece, fica parecendo assim uma coisa assim subjetiva, porque no Ocidente essa parte ela ainda não é tão conhecida, né, Cláudio? As pessoas ainda não dão tanta importância a isso. E você tem vários depoimentos aí de pessoas que realmente tiveram uma qualidade de vida muito maior depois desses tratamentos, né? E quanto que aqui no Brasil, aqui no Ocidente, ainda esses conhecimentos eles são muito ainda restritos. É que infelizmente nossa medicina é muito segmentada, né? A gente esquece que dentro de um corpo existe uma alma. E que a alma É, também sofre. Ela também tem dor. Ela também carrega muito peso. é. Eu lembro de um caso que você me contou há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu fiz lá o curso com você, é exatamente isso, falando que quando a pessoa chega para ser atendida pelo médico, o médico ele não vai apenas receitar o analgésico, o remédio, o que ela vai fazer, mas ele entra lá na causa, ele procura a causa daquele sofrimento, daquela dor, daquele problema. Então, essa é a grande diferença também entre o tratamento no Oriente e do Ocidente, né, Cláudio? Muito. Principalmente os médicos mais tradicionais, né? Aqueles de interior, que, como eu chamava, né, antigamente, o médico da família. Ele procura ver muito mais a nossa alma do que nosso corpo. Porque para os japoneses, na verdade, toda doença começa na alma, para depois transferir para o corpo. Então, se a alma não estiver boa, a energia não flui. É a somatização, né? Porque tudo começa, é a ideia de que começa na alma para exteriorizar no corpo. Então, E, muitas vezes a dor que a pessoa está sentindo, ela está realmente apenas manifestando o efeito daquilo que ela está sentindo, dos problemas que ela está passando, não é isso? muito. Foi bem isso. Então é praticamente. No Ocidente a gente fala muito isso, né, agora, que é a doença por estresse. Que é aqueles sentimentos que vai corroendo a gente por dentro, a gente não consegue dormir, nossos hormônios não são trabalhados, não são produzidos, e a gente acaba adoecendo. Só que no Japão, essa visão é vista 2, 3 mil anos atrás. 2, 3 mil anos atrás. Essa é a grande diferença mesmo que eu vejo. Isso ficou muito claro.
E se aqui no Ocidente a gente conseguir trazer essas informações, esse conhecimento, a gente pode ampliar muito mais o tratamento das pessoas, né, Cláudio? Muito, Porque o reiki, por exemplo, hoje ele é aceito até em hospitais, os hospitais públicos trabalham com reiki, não é isso? muito. Trabalho. Trabalho porque, principalmente porque os médicos estão percebendo isso, né? Que se a mente não tiver boa, qualquer tratamento que eles fizerem não vai ter tanta efetividade assim. É. Conta um Inclusive tem pouquinho, Cláudio. muito... Desculpa, como é Oi? que é? Inclusive tem muito centro de pesquisa científica importante fazendo trabalho com reiki. É. Eu cheguei a ler, foi até uma reportagem que você me mandou para a gente aí uns tempos atrás, falando exatamente do tratamento nos hospitais. E conta para a gente como é que foi a sua experiência antes da pandemia, se você fez um trabalho, né, no hospital, como é que foi esse trabalho? Assim, eu tenho um cliente que ele é diretor de um hospital Uhum. e a gente estava conversando sobre e ele também tinha, por ele trabalhar muito, ter muita responsabilidade, ele tinha muita dor. Aí eu sempre comentava sobre o trabalho do Taiso, que é o trabalho que a gente ia conversar agora, né? Sobre o exercício físico para equilibrar o emocional, que no Japão a gente usa muito antes de trabalhar. Aí tinha comentado sobre essa técnica e os benefícios. Aí ele começou a praticar. Aí um dia ele chegou e falou: você tá para fazer isso no hospital? Aí de conversa em conversa foi nascendo naturalmente. Conta aí, conta para as pessoas que não conhecem o Taiso, como é que funciona o Taiso? Vamos ver aqui. Parece que a internet dele oscilou aqui um pouquinho. Vamos ver se retoma aqui. Vou pedir vocês para aguardarem um pouquinho. Por caso, eu vou reenviar aqui o convite para ele. Só um minutinho, gente. Vamos lá. Vou tentar retomar aqui. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui. Peço a vocês para aguardarem um pouquinho. Eu reencaminhei aqui o convite para ele. Vou aguardar aqui ele fazer conexão novamente. Só um minutinho. Vamos ver se a gente consegue retomar aqui. Sinal de internet tem dessas coisas, né? Só um minutinho, gente. Lívia. Olivia, você já está convidada a participar aqui também, viu? Você já pode falar aí sobre a barra de acesso. A Lívia fez o curso lá com a gente há uns 2 anos atrás, né, Lívia? Foi inclusive a Lívia que convidou o Cláudio para poder ministrar esse curso de Reiki na época. E
Se eu conheci o Cláudio, eu tenho que agradecer a Lívia. Ó, faz o reiki aí que a internet dele volta. Ó, vai dar certo, quer ver? Tenho certeza que ele vai voltar. Manda reiki aí, Lívia. Tá voltando aqui, ó. Aê! A Lívia. Ô, Cláudio, olha só. A Lívia mandou reiki aqui, ó. Ela mandou reiki para a internet voltar. Ó. Aliás, tem que agradecer muito a Lívia por ter conhecido vocês. Aí deu certo. Ela mandou reiki lá e deu certinho aqui, ó. Diz ela que é muito tímida para falar, sabe, Cláudio? Ó, já tem gente falando aqui que quer a participação da Lívia aqui, ó. Ah, legal. Isso é bacana. Ia ser importante, sim. Vamos retomar aqui. Ao vivo tem dessas coisas. Tem que ter jogo de cintura. Vamos voltar aqui para falar. Você estava contando, Cláudio, do seu trabalho no hospital que você fez antes da pandemia. Como é que foi? Então, basicamente, o Taiso é um trabalho corporal livre, solto, gostoso, para soltar a nossa musculatura. Porque para os japoneses, quando a alma está presa, o que acontece? A gente contrai o corpo e o corpo prende também. Aí a gente faz a brincadeira inversa. A gente vai soltando, vai dançando um pouquinho, vai fazendo exercício físico, a gente solta o corpo. É como se a gente, toda aquela tensão que a gente criou e travou o nosso corpo, tensão emocional, através do Taiso a gente vai quebrando e naturalmente, com o tempo, a gente vai se equilibrando. E quantas pessoas você chegou a atender lá nesse hospital antes da pandemia? Aproximadamente, assim, mais ou menos. Assim, por dia, em cada turno, dava mais ou menos umas 200. Meu Deus. Em cada Aí eu turno? trabalhei no turno da manhã, cada turno. Aí eu trabalhei no turno da manhã, da tarde e da noite. Então foi um trabalho bem. É uma experiência bem gratificante. Meu Deus. E o resultado, né? Você pode falar do resultado que essas pessoas tiveram? Assim, é que na verdade elas não praticavam com tanta disciplina. Porque na É verdade foi importante. como. Para os japoneses, isso você vai ter que fazer todo dia. O pessoal só praticava quando eu ia lá. Praticamente virei uma muleta. O pessoal não entendeu bem o espírito da coisa, né? Que era assim, É, o importante autocuidado. falar isso, Claudio, sobre a disciplina. A disciplina é tudo, né? Nessas terapias. Não adianta a pessoa querer milagre, chegar lá, o Cláudio vai chegar e vai me salvar, e aí eu tô curado, posso ir embora para casa, posso fazer tudo de novo, que depois o Cláudio me salva de novo. Não é assim, né? Você não é o super-homem. Na verdade, assim, eu acredito muito, como japoneses, que o nosso corpo é inteligente. Como a gente está conectado com Deus, se a gente devolver essa conexão de uma forma limpa, pura, o nosso corpo regenera. Então eles falam que todo o tratamento, na verdade, é para acordar nosso corpo, nossa alma, para falar, você é um filho de Deus. E ele que vai, essa energia que vai te curar. Então a gente sempre traz essa necessidade de fazer Taiso, de se cuidar, de se priorizar mesmo, né? Antes da gente falar sobre o Taiso, qual que é a diferença da terapia holística para a tântrica? Na verdade, a Tântrica é uma filosofia também, é uma outra filosofia de vida, que nasceu há 3.000 anos na Índia. É basicamente a prega é que você pode alcançar a tua espiritualidade, a tua iluminação através do corpo. Você não precisa abandonar tuas sombras, a raiva, os teus medos para se iluminar. Então o Tantra fala, você é um espírito que está tendo uma experiência da matéria. Então o teu corpo faz parte de você. Então aceita. Então tem muita dança, tem muito meditação gostosa, que é para você sentir, através do prazer e da alegria do teu corpo, você buscar uma vida plena.
Então seria mais uma filosofia de vida, então, no caso. Filosofia. Uhum. Não é isso? Que é muito ligado, é muito parecido com o budismo, com o taoísmo, com o reiki, que é tudo isso. Falou, você é filho de Deus. Você tá ligado a essa conexão. E essa conexão acontece no teu corpo. Então aceita o teu corpo como é e usa ele da melhor forma possível. E a meditação, como é que entra a meditação nisso tudo? Você, por exemplo, para você poder desempenhar seu trabalho, você é obrigado a fazer essa meditação todos os dias, não apenas para o trabalho, mas no seu dia a dia. Você faz a meditação? Como é que você faz a limpeza do seu corpo para poder exercer o seu trabalho? Como é que explica para as pessoas um pouco sobre isso? O que a gente busca muito é quando a gente acorda, a gente se sente. Eu falo, legal, estou me sentindo mais pesado, mais triste, de repente, mais ansioso. Dentro do que eu acordo, o que eu faço muito é variar a técnica. Então, de repente, eu acordo assim, meio borocochô. Então eu vou dançar. Aí eu coloco uma música e começo a dançar, que para mim é uma meditação. Aí ou depois, eu vou fazer Taisô. Aí eu faço Taisô um tempinho, mas sempre com essa visão. Eu tenho que enxergar meu corpo. Então o que eu busco muito é fazer um trabalho corporal, aí depois dar uma relaxada através da respiração e vai sentindo o corpo. Como é que tá o meu humor. Então eu vario muito de dia a dia, isso que eu ensino para os meus clientes. Então eu falo, de vez em quando dança, de vez em quando faz o Taisô, de vez em quando para e fica olhando uma árvore. Entendi. Entendi. Então, a meditação, ela não precisa necessariamente ser aquela tradicional. Existem várias formas de meditar. Uma forma seria essa através da dança, por exemplo. Através da dança, através de uma dança, de uma observação de um pássaro, ou ficar olhando a janela para o nada, ou de repente ir por meio pro chuveiro e sentir o corpo, sentindo a água caindo sobre o corpo, Entendi. sentindo cada pedacinho. Isso para mim é meditação. Também funciona muito. Tá certo. E o Taisô, que você me apresentou, o Taisô eu não conhecia. Você até me deu a dica lá do Taisô, que explica para as pessoas como é que funciona o Taisô. Então, o Taisô é exatamente isso, né? Como no Japão, o trabalho era tudo cronometrado. E tem um ciclo que ele chama de just in time, né? Que é você fazer exatamente no teu tempo que eles determinam. Então é um trabalho rápido, com muita precisão. E se você estiver ansioso, estressado, triste, o teu corpo não vai responder bem aos movimentos. Então o que é que eles descobriram? Que quando a gente faz o Taisô, faz o movimento, faz a soltura muscular, a nossa mente automaticamente, enquanto a gente está fazendo, ela vai se organizando. O nosso corpo se enche de energia. Então quando a gente vai trabalhar, dá a impressão que a gente tá num dia alegre, solto, nosso desempenho é melhor. Que nem eu trabalhei Entendi. numa fábrica da Canon. E a gente, 90% da mão de obra era brasileira. Nossa. E brasileiro, a gente tem um jeito mais alegre, mais solto, né? Então, na hora que a gente fazia o Taisô, praticamente a gente dançava, fazia coisa, tocava um samba quase. Aí veio o diretor, passou e não gostou do que viu. Aí falou, já que vocês não gostam de fazer Taisô, vamos cortar? Porque ele também nem ele sabia para que servia. Então ele falou, já que é perda de tempo, a gente vai cortar. Na semana que eles cortaram, ele cortou numa segunda-feira. Aí na sexta-feira, quando eles foram fazer o balanço, a gente tinha perdido 30% da produtividade. Aí teve que trabalhar num sábado para compensar a perda do Taisô. Aí que eles contrataram um educador físico e ele ficou praticamente um mês com a gente, estudando qual o efeito do Taisô no trabalho. Entendi. Aí ele que também... Com que frequência é feito o Taisô? Tem que ser todo dia? Ou quantas vezes por dia? Como é que é feito isso? Como é que é estabelecido lá no Japão? Lá no Japão, basicamente, é feito literalmente toda hora. Eles, assim, entre aspas, né? Eles calculam de cada 2 horas, que é o tempo que eles mediram, que é onde a gente começa a perder produtividade mesmo. Porque lá toda a produção é medida de hora em hora. Então, o que Interessante. ele pega?
E olha, a Quer prioridade dizer que caiu, então vamos fazer um Taisozinho, vamos brincar. e dura, você estava explicando lá, então a cada 2 horas existe uma queda de produtividade. Então as empresas adotam o Taiso para reequilibrar essa parte e a pessoa voltar a produzir. É um exercício que é Isso. feito, dura em média ali. O vídeo que você me mandou aqui tinha duração de 3 minutos, é isso mesmo? É 3 minutos só. É 3 minutos que nem a gente fala, né? É 3 minutos que dura, que muda a vida. Olha só. E a cada E o duas que é horas. gostoso é que assim, tipo, as pessoas podem começar a testar enquanto tá estudando. É mesmo. Ela tá estudando. Aí o rendimento dela começa a cair. Falou, então para, viu que não tá entrando na cabeça e brinca um pouquinho com o corpo e volta. Muito interessante. Eu vou compartilhar na minha página ali, vou mandar para os amigos. Vamos começar a praticar o Taiso para elevar aí a produtividade, a concentração, o foco. Muito Para interessante. advogado é muito, ia ser uma experiência bastante rica e é muito importante. Porque vocês trabalham com muito com mental, né? E é muito Sim, detalhezinho, muita leitura. Isso vai cansando também, não só a mente como o corpo. com Aí na hora certeza. que vocês fizerem a meditação, dá a impressão que toda a memória que você teve antes do Taiso, ela vai sendo compartilhada nos devidos HDs. Então é como se fosse uma reorganização mental também. Que é isso também que esse educador físico descobriu. Tanto é que o pessoal que não fazia, que era o pessoal do escritório, a Ken não obrigou a começar a fazer. E essa prática do Taekwondo, ela também, ela vem de quando isso? Ela é milenar, ou foi desenvolvida há pouco tempo? Da onde surgiu o Taekwondo? Tá? Por incrível que pareça, ela nasceu na década de 20 nos Estados Unidos. É Então, mesmo? aí foi no Hirohito, que é o imperador atual, em 28, o Ministério da Comunicação já tinha experimentado essa técnica. Já tinha conhecimento dessa técnica. Então, o novo imperador, quando assumiu, ele queria ter um povo mais disposto, mais alegre, mais saudável. Aí, então, ele experimentou. E nos Estados Unidos acabou, mas até hoje no Japão, se você for, tipo 8 horas da manhã, em qualquer praça, você vai encontrar um grupo fazendo Taekwondo. Quer dizer que tem 100 anos. Em termos assim Mas históricos, é relativamente recente essa prática. Interessante. o que é mais Aqui, interessante é que nós estamos exatamente, é bem recente. Nós conseguimos aqui avançar, Cláudio, os temas. Dentro dos tópicos aqui que a gente mencionou, a gente já está chegando aqui na educação. Conta para a gente, Cláudio, a sua experiência que você teve lá morando mais de 20 anos no Japão e, né, sendo filho de japoneses. Qual que é a diferença que você vê na educação oriental para a ocidental? assim, é que basicamente o também assim, eu vim de uma família humilde, como toda família humilde, ela sonha que a gente tenha uma vida melhor. Então minha mãe sempre, por ser japonesa, ou por ser japonesa, ou por sonhar que os filhos dela tivessem uma vida melhor, ela sempre trabalhou para que a gente tenha uma educação boa. Só que lá no Japão, isso é levado como fator de Estado. Não é só a família que faz isso. O governo incentiva. Então, do primeiro grau, praticamente não tem escola particular. É todo mundo estudando na mesma escola. O cara pode ser CEO de uma empresa e o faxineiro. Os dois vão estar, os filhos dos dois vão estar estudando na mesma escola. Olha só, e quanto que esse critério da educação interfere, né? A gente estava conversando exatamente sobre isso. Talvez se o brasileiro tivesse pelo menos um pouco desse nível de educação, a gente não estaria aí com mais de 50 mil mortos de Com Covid, certeza. mais de 1 milhão de infectados. Como é que o japonês lidou com essa pandemia nesse momento? Então, Conta aí pra o gente. que é bom no Japão, desculpa. O que é bom no Japão é que todo o currículo ele não é montado em cima de igual aqui, né? Que é geografia, para eles o currículo principal é
como a escola vai te preparar para ter uma vida legal lá fora. Então tem noção de nutrição, de educação física, noção básica de saúde, de higiene. Inclusive, é como eu estava falando, explicando para você ontem. As crianças aprendem desde cedo a distribuir merenda. Cada criança tem dentro da distribuição de merenda, tem uma tarefa. Então ela aprende a autorresponsabilidade social. Acabou a aula, elas limpam a escola. Inclusive Nossa. a sala de aula, inclusive o pátio. Nossa, na hora que você falou isso, quer dizer que lá não tem faxineiro em escola, nem nas empresas, são os próprios funcionários, os próprios alunos é que limpam. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque é como a gente estava conversando antes, né? Faz parte da cultura deles. A gente, para ter uma saúde boa, uma vida gostosa, o nosso ambiente tem que estar limpo, gostoso. Então é obrigação da gente cuidar. Nossa. Tanto é que lá, por incrível que pareça, é um país industrial. Mas a visão que ele tem de meio ambiente a gente ficava bobado, porque eles gastavam muito para poder cuidar para não sujar os rios, o esgoto era tratado dentro da fábrica, então a água praticamente saía limpa para o esgoto. Nossa, mãe. E aí você estava contando, né, Cláudio, que lá o governo não precisa intervir para poder cuidar, por exemplo, da quarentena, o próprio povo já se previne. Você até me contou que quando a pessoa está com algum resfriado, ela nem automaticamente ela já usa máscara para ir para a rua, independente de pandemia. Já é costume, não é isso? Costume. É porque, então, é como eu te falei, né? Tá dentro das coisas da harmonia. É se eu tô me cuidando, a minha obrigação é também cuidar de você. Então, e esse cuidado não só é de saúde, mas em relação a tudo. Se eu puder te ajudar no trabalho, então a minha obrigação é eu poder parar de, se o meu trabalho está adiantado, é ajudar quem está atrasado. Então tem que ter essa visão harmônica da coisa. E isso a roda gira. As próprias empresas, agora nessa época de pandemia, muitos empresários já automaticamente já tomaram as medidas para poder evitar a disseminação, a contaminação dos funcionários, não foi isso que você estava contando? Isso. Porque para eles, assim, é como eles falam, né? Rico é o Brasil, que tem uma terra boa, é um país amplo, tem um subsolo dos mais ricos do mundo, tem um clima gostoso, que a única coisa que eles têm é o japonês. Então, dentro dessa filosofia, a saúde do trabalhador é importante. Então, eles contratam sempre profissionais de saúde para dar palestra, para ensinar a gente como é ter uma vida mais saudável. Então, eles cuidam muito da saúde das pessoas mesmo. A grande riqueza é o bem-estar da população. Tanto é que eu cheguei a trabalhar numa empresa que todo ano eu fazia check-up geral, grátis. E era check-up geral mesmo. Olha só. Interessante demais. Realmente, como a Juliana aqui mencionou, aqui, comentou, colocou aqui, é outro mundo. E é outro mundo mesmo. Por isso que a gente te chamou aqui, né, Cláudio? Para você trazer um pouco do outro mundo aqui para a gente. E é uma coisa que, de repente, se os empresários brasileiros começassem a ver como isso gera dinheiro, quem sabe eles começam a aplicar aqui também, né? Exatamente. E você, como economista, que apesar de não ter, é formado, né, Cláudio? Como tratar da economia das vidas humanas. As vidas humanas, elas não têm preço, né, Cláudio? E isso está muito claro que o Japão, que é um país de primeiro mundo, eles tratam com muito respeito, com muita responsabilidade, é isso que eu queria chegar, é nisso que eu queria chegar. A responsabilidade social, ela é muito grande, né? E isso fica claro, por exemplo, quando você conta que essa preocupação da limpeza das escolas e das empresas, essa empatia, né, esse poder de se colocar no lugar do outro, e o amor ao próximo, ele só se manifesta realmente quando você passa a se preocupar com quem vem depois de você.
quando você passa a cuidar do ambiente que você vive. Exato. E no final das contas, uma coisa que eu aprendi lá é que, como eu falo, japonês não rasga nota de 10, né? Então, assim, se ele tá fazendo, também é porque gera lucro. Aqui eles falam, imagine se porque o próprio trabalhador, o cara ganha um salário decente, então ele consome. Então, no final das contas, ele tá gerando não só por estar trabalhando satisfeito, então gera uma produtividade alta, mas também porque ele compra. Então, de certa forma, desses dois pontos, ele compra e gera um trabalho legal. E gera lucro duplo. Não, muito interessante. Aqui eu vou te deixar à vontade para você fazer suas considerações finais, comentar o que você quiser. Tem tempo para isso. E também para você falar mais, se você quiser, do seu trabalho, de como que isso interfere no bem-estar, né, da população. E também sobre como que seu trabalho é feito nessa época de pandemia. Você estava me explicando que realmente, no seu caso, o seu trabalho é realmente presencial, né, Cláudio? Meu trabalho, infelizmente, eu tenho que renovar, me reinventar de outro jeito. Que o que eu trabalho como terapeuta, eu gosto de pegar na carne. Então é sentir energia, sentir o travamento. Não tem como sentir o travamento da pessoa via internet. Então eu gosto de Entendi. pegar sentir o corpo da pessoa também. E ao mesmo tempo tentar investigar o emocional. Então O isso não tem máximo, como fazer por internet. o máximo que você vai conseguir fazer ali é mandar um reiki para a pessoa, no caso. Seria isso? Ou então ensinar a fazer taekwondo, estimular a pessoa a fazer o taekwondo, a brincar com o corpo, a dançar. Que a gente que tá Vamos ganhando em combinar salário, aqui. né? Não tem jeito. Olha, vamos combinar aqui o seguinte, então. É, vou fazer um convite ao vivo aqui. O Cláudio mandar um vídeo do Taiso para o pessoal aprender a fazer aí. Bacana. Acordar cedo já vou montar um. Como é que é, Cláudio, o Taiso? O taekwondo é basicamente isso, né? É mexer com o corpo, estirando, fazendo movimento leve, tranquilo. Amanhã eu vou tentar montar um vídeo bem legal, bem estruturado. Mas assim, o que é importante é durante a vida é a pessoa própria começar a sentir o corpo. Aí fala, onde é que eu tô com travamento? Onde é que eu tô com dor? E através disso, ela mesma começar a pegar e movimentar a religião mesmo, que tá tenso. Aí pode ser com uma dancinha, com o jeito dela. Reboladinho. Ó, fica já o convite para o Cláudio mandar o vídeo do Taiso, viu, Cláudio? Amanhã eu vou estar preparando, prometo. É, o Amanhã, Paulo está dizendo amanhã, aqui. Eu vou ler aqui alguns comentários, o Cláudio, antes de passar para as considerações finais. Né, o Paulo está dizendo aqui, ó, o Oriente é rico em aplicar elementos para o bem-estar da pessoa e de tudo que a envolve, seja o meio ambiente, a saúde e o espírito. É o que a gente estava falando, né? A valorização que se dá a esse campo, a cuidar da saúde de uma maneira mais ampla e não apenas cuidar das consequências, né? assim, assim, como toda a sociedade, lá também não é perfeita. Essa harmonia também, de certa forma, cobra um preço dele bem pesada, que é você se encaixar dentro da sociedade que você tá. Então, muito da tua individualidade é roubada. Por isso que eles fazem o Taiso, porque eles têm dor. Ó, a Lívia está dizendo aqui, queremos o vídeo. A Lívia está te Legal. cobrando o vídeo do Vou Taiso mandar aqui já, assim. hein? Nós vamos colocar isso aqui e vamos mandar para o YouTube depois. Vai viralizar esse troço aí, hein? Vai fazer mais sucesso que E uma aquele. coisa que é bastante curioso é que quando a gente foi para lá, nós brasileiros fomos trabalhar para o Japão, a gente também ensinou muito um outro ponto de vista, que é uma vida mais alegre, mais solta. Então essa sabedoria que a gente tem, né? Como eu falei, não tem mundo perfeito, mas a gente dentro da gente, aprendendo os pontos positivos de cada lugar que a gente visita, de cada pessoa, a gente pode com sabedoria aprender a nossa, né?
Tá aqui o Nauru, o comentário do Nauru aqui, ó. Japão dos samurais tem espírito de nação e nós do Brasil estamos ainda na segregação. Oportunidades iguais, começa tendo todos a mesma educação básica, somente escolas públicas na base do ensinamento para todos, como nos países nórdicos. O Nauru foi longe. O Nauru, ele é professor de artes marciais, jiu-jitsu. Então, ele com certeza é um grande admirador da cultura oriental. Eu agradeço também o comentário, muito bacana. Deixa eu ver se mais alguma coisa interessante aqui para a gente colocar. Deixa eu só ver aqui rapidão. Eu gostei muito aí dos comentários. O Francisco aqui também colocou. Verdade, eu acredito muito na espiritualidade e frequentei a Fraternidade Espiritual Irmãos Glaucos em Belo Horizonte, né? Falando exatamente desse lado da cultura oriental. O Paulo também colocou aqui que a cultura oriental tem muito a nos ensinar. Então, que essa live sirva de chamamento para a gente ficar mais atento a essas questões, né? E o Cláudio é um grande representante desse trabalho tão bacana que é desenvolvido. Ó, a Sônia também está dizendo aqui que quer ver o seu vídeo, ó. Quero também, ó. Agora não tem jeito, Cláudio. Você vai ter que fazer o seu vídeo aí, cara. Tem um amigo, o Rodrigo, faz 10 anos que ele tá cobrando eu fazer esse vídeo. Agora eu vou deixar ele vai ficar feliz, ele sempre me escreve, fala, cadê teu vídeo do Tyson? Ó, não agora tem jeito, cara. Você vai ter que fazer isso aí. O Nauru tá dizendo aqui, ó, sou computadorizista também, responsável pela tradução Bushido. Peraí, agora apertou, hein? O que o Nauru tá falando aqui? Traduz aí, Cláudio. O que ele falou? O que é o Bushido? Bushido é código praticamente é código de conduta se não me engano, é do judô. Que também é toda luta marcial tem para variar, todo no Japão tem um código de conduta. Então, inclusive dentro da empresa, quando você entra, eles te dão o valor da empresa é isso. Para você trabalhar legal, você tem que fazer isso. Bushido. Então, é código de conduta, praticamente. Nauru é outro aqui que eu convidei aí futuramente poder falar aí pra gente. Ele é um representante das artes marciais, Cláudio. Talvez ele conheça muito mais a cultura oriental do que eu, porque praticamente ele vive isso todo dia, né? Para você ser um bom lutador de arte marcial, você tem que entrar no espírito também. Olha lá, Bushido, na espiritualidade. Dos samurais. Então, beleza. Queria agradecer a todos que mandaram aí seus comentários. A gente está chegando ao final da live. Foi uma live bem descontraída, né? Agradecer a Lívia por ter mandado o reiki para a internet retornar, viu, Lívia? Se não fosse você, a gente não tinha voltado aí ao vivo. Agradecer de coração mesmo ao Cláudio, que é esse espírito tão evoluído. Eu que agradeço a oportunidade. Só finalizando aqui, o Nauru mandou mais uma aqui, Bushi, Guerreiro do Caminho. É isso aí, Nauru. Fica nossos agradecimentos à Lívia pelo reiki. E, Cláudio, fique à vontade aí para você fazer suas considerações finais. Assim, o que eu só tenho a dizer é que nesse período de pandemia, às vezes nossas sombras também começam a interferir na nossa vida. A nossa ansiedade começa a aumentar. Às vezes aí tem sensação de raiva. E é como você leu. De repente, toda essa emocionalidade que a gente considera mais negativa também pode ensinar muito. Então é aceitar. E dentro do possível, quando a gente sentir um pouco o corpo pesado, a alma pesada, é trabalhar o corpo, brincar com o corpo, deixar o corpo fluir. Mas é sempre nunca se achar que é perfeitinho, bonitinho. A gente é humano. Então a gente pisa na jaca de vez em quando, que é bom. Porque quando a gente pisa na jaca, a gente aprende muito. Vou fazer a indicação mais uma vez aqui.
desse livro. Muito bacana, viu? Transformar isso em algo positivo e praticar o vídeo aí que o Cláudio vai mandar para a gente. Tá? E lembrar que Deus sempre mora dentro da gente. Então, de certa forma, ele vai guiar a gente para um caminho legal. Basta a gente parar um tempo e conversar com ele. E também sempre procurar. Dentro do que ele fala, a gente tem uma vida hoje melhor que amanhã. É como o japonês falava, né? Se você, de repente, não fizer teu melhor hoje, somente lá, nem o chão é seguro, ele falou, talvez amanhã você não vai ter. Então, que você faça tudo que você tem que fazer, você faça hoje. E eu acho que a gente pode fechar bem nesse ponto aí, e que é exatamente o estar presente, né? Naquilo que está fazendo. É o poder do agora. Eu acho que isso resume bem. Total. Não é isso? Totalmente. Que é estar presente, tá sentindo a felicidade hoje, tá amando o que a gente tem que amar hoje. Com certeza. Meu amigo Cláudio, foi um papo muito bacana, bem descontraído, você emanando luz, né? A nossa monja Coen de calças. Grande Cláudio. Eu recebi muita luz também. Eu acho que eu recebi muito mais do que mandei. Que essa paz e essa harmonia possa iluminar a todos que acompanharam a live, que possamos, e quando eu falo isso, eu sou o primeiro a ouvir, que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia e que possamos emanar luz, deixar a nossa luz brilhar. Muito obrigado aí por tudo. Agradeço aos comentários de todos. Tá? E muito obrigado. Mais uma vez. Arigatou. Arigatou pelo trabalho lindo que você está fazendo. Graças aos amigos. Arigatou, arigatou. Arigatou.